Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo à nossa vivência semanal da espiritualidade dos passos da Pastoral da Sobriedade. Hoje, vivenciando o 11º passo, nós vivenciamos o passo celebrar. E celebrar, na espiritualidade da Pastoral da Sobriedade, é sempre celebrar a Eucaristia, que é a celebração maior do mistério cristão, celebração do mistério da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador, de forma sacramental através das espécies do pão e do vinho. Entretanto, dada esta situação de pandemia, muitas de nossas comunidades não têm a possibilidade de celebrar a Eucaristia pelas razões sanitárias, obviamente. Qual é a nossa proposta, então, para nós vivenciarmos este passo celebrar nesta semana? Nós vamos celebrar a Palavra de Deus. Nós vamos nos alimentar da Palavra de Deus, que esse 19º domingo do tempo comum nos propõe, e ao término de nos alimentar da Palavra de Deus, poderemos, com os nossos grupos de uma maneira virtual, partilhar aquilo que mais nos tocou da Palavra de Deus neste domingo, e depois faremos um ato de comunhão espiritual. Aquele ato de desejar a presença de Jesus dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, de tal maneira que nós possamos estar sempre unidos a Ele. Então vamos celebrar este momento com piedade e fé. Escutemos esta canção que tem a ver com o tema desta liturgia e que nos fará ambientar no tema desta celebração. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás. Forças te darei, forças te darei.
cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar, nos braços meus descansarás. Forças te darei, forças te darei. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar, nos braços meus descansarás. Forças te darei, forças te darei. Considerai, Senhor, vossa aliança, e não abandoneis para sempre o vosso povo. Levantai-vos, Senhor, defendei vossa causa, e não desprezeis o clamor de quem vos busca. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir com Cristo para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Como ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz.
Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e nós vos damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Acolhei a nossa súplica. Só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em sua glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. No instante de silêncio, coloquemos as intenções pelas quais nós participamos desta celebração da Palavra de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Preparemos o nosso coração para escutar a Santa Palavra de Deus. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar ao Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: Sai e permanece sob o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Passando o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os da minha raça. Eles são israelitas, a eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende quanto à sua humanidade Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho. Coloquei o meu, minha religião vem de ouvir teu coração. Foi teu coração que me ensinou a fazer da vida uma esperança só. Sei que aprenderei se te ouvir falar, não me perderei se te ouvir com atenção. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito. Como é bonito ouvir teu coração. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito. Como é bonito ouvir teu coração.
Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs da Pastoral da Sobriedade, estamos celebrando o 19º domingo do Tempo Comum, meditando a Palavra de Deus proposta para esse domingo, e que você, no decorrer dessa semana, possa recapitular esta mesma palavra que é válida para toda esta semana que nós estamos vivendo. A primeira leitura foi tirada do primeiro livro de Reis. O profeta Elias está fugindo de Jezabel, que quer matá-lo, desde o capítulo 19, versículo 1 a 3. E com a força de um alimento misterioso, lá no versículo 5 a 8 do capítulo 19, Elias chega ao Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai, o lugar onde Moisés se tinha encontrado com Deus depois do pecado do povo. Basta conferir Êxodo, capítulo 32, capítulo 33. Como Moisés, da mesma forma como Moisés, Elias também é favorecido por uma visão de Deus. Como Moisés, Elias também cobre a sua face. E como Moisés, tem uma experiência de Deus acompanhada por uma sensação de paz. Versículo 12. O murmúrio de uma brisa suave. Lá em Êxodo, Moisés faz essa mesma experiência em Êxodo, capítulo 34, versículo 5, uma experiência de paz através da nuvem. Como que simbolizando a intimidade e o amor em seu encontro com Deus, que é Deus de bondade e de misericórdia. Nós podemos dizer que Elias abre uma nova forma de experimentar a Deus, pois o povo de Israel estava acostumado a experimentar a Deus através das manifestações da natureza, muito fortes e violentas, o vento impetuoso, os terremotos, vulcões que explodiam, as tempestades. Tudo isso para o povo de Israel era um sinal da presença de Deus. Mas Elias, percebam, você pode retomar a leitura, ele não percebe Deus nem no vento impetuoso que desfazia as montanhas e quebrava rochedos, ele não experimentou a Deus no terremoto, ele não experimentou a Deus no fogo, ele experimentou a Deus numa brisa leve e suave. Ou seja, Deus surpreendeu Elias. Se Elias não tivesse, digamos assim, um olhar espiritual para reconhecer uma nova presença de Deus, Deus haveria de se manifestar a ele e Elias não teria percebido. Então aqui que está a grande lição para nós. Para quem tem fé, para quem tem o sentido espiritual desenvolvido, ele está aberto a captar a presença de Deus que está constantemente ao nosso redor, mesmo que seja uma presença inusitada. Vamos dar um salto lá para o Novo Testamento. Cristo na cruz. Quem diria que Cristo na cruz poderia experimentar a presença de Deus ali? Mas experimentou. Por isso mesmo que ele reza.
Mesmo que fosse uma oração, que pode ser paradoxalmente uma oração de uma espécie de reclamação a Deus, uma contestação a Deus, um questionamento a Deus, como por exemplo, meu Deus, por que me abandonastes? O que significa isso? Significa que Cristo, naquele momento da cruz, ele não esperava que aquilo fosse terminar da forma como terminou. Mas ele experimenta Deus e ele conversa com Deus. Deus se manifesta na cruz. Cristo experimenta Cristo na cruz. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia e somos obrigados a nos questionar. Deus está nesta situação que nós estamos vivendo de isolamento social, de distanciamento social? Claro que está. Antes de experimentarmos a Deus nos nossos templos, nos ritos sacramentais, é necessário experimentar a Deus em primeiro lugar dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Antes de Deus estar fora, Deus está dentro. Paulo nos ensina, somos templo de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Então é necessário a gente desenvolver essa capacidade de buscar a Deus no silêncio, dentro de nós. Aquilo que a tradição espiritual da igreja chama de espiritualidade ou mística. Se nós não desenvolvermos isso, Deus pode se manifestar das mais variadas formas na nossa vida, mas como estamos condicionados a reconhecer apenas uma experiência de Deus, uma forma de Deus se manifestar, aí ele nos passa desapercebido. Nós não podemos cair nesta, vamos dizer assim, nesse pecado espiritual, nesse fechamento espiritual. Já a segunda leitura, nós temos a carta de São Paulo aos Romanos, e aí nós percebemos que lá no capítulo 8, Paulo procurou assegurar os cristãos que da parte de Deus a salvação é absolutamente certa. Mas só que tem uma objeção. Por que Israel aparece como o povo rejeitado? Então, Paulo vai trabalhar o tema de Israel nos capítulos 9, 10 e 11 da carta aos Romanos para explicar por que Israel rejeita Deus. Deus, por acaso, não se tinha ligado a esse povo? O povo de Israel, por acaso, não é o povo escolhido? Então Paulo responde a isso, demonstrando que Deus agiu com retidão e que a culpa é de Israel. Que Deus não faltou às promessas, porque só uma parte de Israel e só provisoriamente foi rejeitada. Essa exposição é precedida pelo trecho lido na liturgia de hoje, em que o apóstolo manifesta imensa estima por seu povo, cuja história levou a humanidade até Cristo, e declara a sua disponibilidade a ser anátema, isto é, maldito, separado de Cristo, riscado do livro da vida, para que Israel seja salvo. Então, nesta leitura, Paulo manifesta a sua angústia pelo fato de seus conterrâneos israelitas não acolherem Cristo, a tal ponto que ele deseja ser mesmo rejeitado por Cristo para que seu povo seja salvo. Ele manifesta um profundo amor pelo seu próprio povo. E se você depois, com tempo, com paciência, ler todos os capítulos 9, 10 e 11 da Carta aos Romanos, você vai ver que na mentalidade de Paulo, Deus não rejeitou de forma alguma o povo de Israel. O povo de Israel faz parte do povo de Deus, é o povo de Deus, biblicamente falando, e que a rejeição temporária do povo de Deus, do povo de Israel para com Cristo, é para fazer com que os pagãos se convertam a Cristo e depois isso seja motivo para que os próprios israelitas se convertam a Cristo. Ora, dentro da espiritualidade da pastoral da sobriedade, esta leitura pode muito bem expressar aquele sentimento que nós, agentes da pastoral da sobriedade, os familiares dos dependentes químicos possuem ao notarem que seus entes queridos não assumem um caminho terapêutico de conversão de verdade. Essa leitura pode expressar muito bem aquela dor, aquele sentimento que nós temos de um sentimento triste ao perceber que uma pessoa que a gente tanto ama não muda de vida, mas continua enveredada num caminho de pecado, num caminho de vício, num caminho de drogadição. É como se a gente manifestasse o nosso pesar, manifestasse a nossa lamentação, querendo até mesmo tomar o lugar desta pessoa para que essa pessoa mude de vida e seja salva, que ela possa experimentar novamente a saúde. Então é mais ou menos um pouquinho o sentimento que Paulo teve para com seu povo. Ao perceber que seu povo não aceitava Cristo, ele deseja até mesmo que Cristo o rejeite para
que o povo possa ser acolhido, né? É tamanha dor que Paulo sente pela rejeição de seu povo, que ele é capaz até mesmo de ser excluído de Cristo, de desejar, digamos assim, ir para o inferno, mas que seu povo seja salvo, né? É uma manifestação de amor que ele quer para com seu povo, né? Que nós também tenhamos essa manifestação de amor e de carinho, de condoer o nosso coração diante da recusa de nossos amigos, parentes, ao não assumir um caminho de sobriedade. E já no Evangelho, o Evangelho é uma página maravilhosa que nós temos, né? Neste Evangelho, nós temos um texto paralelo lá em Marcos, do capítulo 6, versículo 45 e 52. E esse texto tem características próprias, por exemplo, o versículo 28 a 31, que narra justamente o diálogo de Jesus com Pedro. Isso não aparece no Evangelho de Marcos. Que a conclusão é totalmente diferente, né? Lá em Marcos, os discípulos ficam espantados com Jesus andando sobre as águas e ele acalmando o vento bravio do mar. Aqui, nesse texto, eles se prostram diante de Jesus e adoram Jesus dentro do barco, né? Como no milagre da tempestade, aqui também se delineia a condição difícil, embora vitoriosa, do discípulo de Cristo no mundo. A vitória, porém, é fruto unicamente da fé em Jesus Salvador. Fé que repele toda confiança em si próprio ou entusiasmo inútil, medo e dúvida, e que é grito de socorro e confiança naquele que pode salvar. O acalmar-se das ondas, a volta da paz, a adoração dos discípulos, põe Jesus numa espécie de revelação de Deus e como manifestação do seu amor, da sua salvação. Então é interessante que Jesus, no texto, diz no versículo 22, pede que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar. Então, olha só, Jesus está dando um até breve. Os discípulos têm que atravessar o mar sozinhos sem Jesus, na expectativa de encontrar Jesus do outro lado, pois ele diz, vão na frente que eu encontro vocês lá do outro lado. Não seria uma metáfora para a nossa vida? A nossa vida é justamente este atravessar o mar, na expectativa de, ao término dessa travessia, encontrarmos Jesus do outro lado. Um outro detalhe impressionante. Jesus subiu ao monte para orar a sós e continuava ali sozinho, rezando. É a mesma experiência de Elias, sozinho no monte. Ou seja, Jesus era um místico. Claro que Jesus frequentava o templo de Jerusalém, conforme todo judeu tinha que frequentar 3 vezes ao ano, por ocasião das grandes festas. É claro que Jesus frequentava a sinagoga todo sábado para escutar e partilhar a palavra de Deus, a Torá. Mas os evangelhos nos mostram constantemente que Jesus passava horas sozinhos, a sós com o Pai. Jesus era místico. Jesus buscou Deus dentro de si mais do que fora. Então é interessante isso, né? Então Jesus tem uma profunda sintonia e comunhão com Deus porque ele desenvolveu esta mística, desenvolveu essa espiritualidade que nós precisamos desenvolver nesse tempo de pandemia. Afinal de contas, nós estamos sós, estamos distanciados uns dos outros, mas nem por isso deixamos de experimentar a Deus, de conviver com Deus. A barca simboliza a igreja, agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. O mar simboliza as forças do mal. Na literatura bíblica, o mar simboliza as forças do mal, a força do inferno, a força do caos, o lugar onde os demônios habitam. Vocês se recordam que quando Jesus expulsa a legião daquele jovem endemoniado, Legião, e Legião vai para os porcos se lançam ao mar, porque o mar é o lugar onde os demônios habitam. Então Jesus vem caminhando sobre o mar, por quê? Porque o poder da morte, o poder do inferno, o poder do mal, o poder do caos não toca a Jesus. Mas toca a nossa vida, toca o barco da nossa vida, toca o barco da igreja. Nós estamos suscetíveis ao poder do mal, ao poder do inferno, ao poder da morte, ao poder do caos. Isso só não vai tocar na nossa vida se a gente fizer a mesma experiência de Jesus. Talvez, é claro, a morte, o caos, o mal
e o inferno não tocam a Jesus, por quê? Porque ele é Deus, mas também porque ele rezava. Na medida em que a gente reza, as forças do mal, do caos, da morte, do inferno não têm poder sobre nós. Então, por isso que é necessário rezar. Por isso que é necessário cultivar uma vida profunda de oração. Pedro quer fazer a mesma experiência. Versículo 28 a 30. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. O que este vem da boca de Jesus? É a palavra. Jesus disse uma palavra, vem. Então Pedro, de fato, não está pisando na água. Pedro está pisando aonde? Na palavra de Jesus. Ou seja, confiando na palavra de Jesus, ele é capaz de caminhar sobre o poder da morte, sobre o poder do inferno, sobre o poder do mal, sobre o poder do caos. Mas quando ele tira o olhar de Jesus e, ao tirar o olhar de Jesus, o seu pé erra a palavra de Jesus, sai do caminho proposto pela palavra de Jesus, aí o poder da morte, o poder do caos, o poder do inferno, o poder do mal está suscetível, se torna suscetível a Pedro e ele começa justamente a afundar. Então, nós não podemos olhar para as forças do mal que nos cercam, para as dificuldades que nos cercam, mas nós devemos olhar para quem? Para Jesus, para a palavra de Jesus. E quando Pedro afunda, ele grita por socorro e Cristo o salva. Como tantas vezes nós experimentamos na nossa vida, Cristo nos salvando nas dificuldades, nos problemas. Quantas vezes nós passamos situações que a gente imaginava que desta vez eu afundo de vez. E Jesus, através de alguém, nos resgatou, nos levantou, nos deu vida nova, nos libertou. Quando nós subimos no barco junto com Jesus, o vento se acalma. O vento se transforma a brisa suave da primeira leitura de hoje. Nós não vamos encontrar a Deus na turbulência do vento, na agitação do mar, mas é na brisa suave da primeira leitura. O vento se acalma e se torna uma brisa, final do Evangelho. E aí nós reconhecemos que Ele é verdadeiramente Deus. Esta ideia de alguém andar sobre a água, isso não é novo não, tá? Muito embora esta imagem esteja mais latente no Novo Testamento com Jesus, mas esta imagem já aparece lá no Antigo Testamento, no livro de Jó, quando se diz que aquele que fez as estrelas do céu, ele tem o poder de caminhar sobre as águas. Está lá no livro de Jó. Então, que esta palavra profunda deste domingo, que nos ensina a ter fé, a olhar para Jesus, a caminhar segundo a palavra de Jesus, isso é fé, isso é ter esta firmeza inabalável, esta confiança certa em Jesus, conforme Paulo havia nos dito, sei em quem pus a minha confiança. Então, que a partir desta palavra de Deus, você, no seu grupo de oração, no seu grupo de partilha da Pastoral da Sobriedade, possa partilhar destas leituras o que mais tocou o seu coração, através de qual palavra Deus te alimentou e te deu força para poder caminhar e viver bem esta semana. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, neste momento, que você, escutando este áudio, que você possa partilhar com os demais qual trecho da Sagrada Escritura, desta Palavra de Deus que tocou mais profundamente o seu coração. Após a partilha desta Palavra de Deus, renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A palavra nesse momento se faz oração. Peçamos ao Senhor que nos ajude a descobrir sua presença e proximidade nos acontecimentos de nossa vida de cada dia. E após cada prece, nossa resposta será: Senhor, ouvi a nossa prece.
pela Santa Igreja de Deus, para que nas tempestades deste mundo ponha em Cristo toda a sua confiança, rezemos: Senhor, ouvi a nossa prece. Pelo Papa e os pastores da Igreja, para que não se deixem vencer pelo desânimo e o medo, mas confiando na presença de Cristo, saibam infundir e suscitar esperança e otimismo, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelos vacilantes e fracos na fé, para que a caridade e o otimismo dos que o cercam façam-lhe sentir a proximidade de Deus, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Que você possa elevar a Deus sua prece, seu louvor neste dia. Concedei, Senhor Todo-Poderoso, que saibamos reconhecer-vos com os olhos da fé aqui na terra, a fim de podermos contemplar-vos face a face com os vossos santos no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Então, nesse momento, vamos fazer a nossa comunhão espiritual. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo, diz o Senhor. Então, nesse momento, deseje profundamente que Cristo possa estar unido a ti e que você possa, além de se alimentar da palavra de Deus proclamada e meditada, que você possa também se alimentar desta presença espiritual de Cristo em sua vida, em seu coração. Oração de comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre seu grupo da Pastoral da Sobriedade e permaneça para sempre. Amém.